digno é o Senhor. Mas Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Digam amém. Glória a Deus. Deus é um Deus poderoso e está sempre presente nas nossas vidas, seja no dia bom ou no dia mau, amém? Mesmo que a gente não veja. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então pega aí sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, amém? Trazer aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias eu confesso a vocês que, mesmo um pouco adoentada, eu não durmo direito, mas é o Espírito falando comigo. O Espírito fica ali me comunicando, me despertando, né? Falando comigo mesmo, impulsionando, me revelando os propósitos dele para nós. Eu vejo que Deus, ele em tempo aqui na tenda, em ciclo aqui na tenda, ele nos chacoalha para nós vivermos o momento que ele determinou para a gente viver. Começa em nós, pastores, né? Liderança, intercessão, né, Dolores? Pastor aqui Nascimento. A gente sente, hoje eu conversando aqui com o pastor Nascimento, intercessor da casa aqui há muitos anos. A gente que é intercessor, a gente que é profeta, a gente que é liderança com visão aberta. A gente sente o que Deus está fazendo, né, espiritualmente, antes mesmo de acontecer. E eu dou glória ao Senhor por isso, por Ele ter feito isso. Aqui sempre foi assim. Eu me alegro com Deus, apesar das guerras e das lutas, porque o Senhor sempre revelou sua vontade antes de fazer. Seja a gente indo cumprir ela, seja não. Mas Ele sempre tentou abrir os nossos olhos. Não é verdade, pastores? Não é verdade, intercessores? E Deus revela primeiro para quem? Para os seus profetas, amém? Para aqueles que vão orar, pedir ao Senhor que Ele fale comigo, conosco, em unidade com a igreja. Então é uma palavra que Deus trouxe para mim, num momento assim estava doente e ao mesmo tempo oprimida. Todas as vezes que a gente está doente, amado, do corpo, seja da alma, Satanás usa isso como uma fraqueza, né? Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Nós temos nossas limitações, nós não somos deuses, amado. Você pode ser muito usado por Deus, nós podemos ser muito usados por Deus, mas nós somos humanos, somos pó, somos vasos de barro, né? Então nós adoecemos, nós ficamos frágeis na nossa alma. E muitas vezes nesses momentos Satanás vem nos oprimir. Então foi num momento desse que o Senhor me deu essa palavra. Eu estava até com a minha menor, a Sofiazinha, né? Que é uma promessa de Deus na nossa vida. A vida da Sofia, né? A vinda dela, tudo aquilo que Deus fez, né? A Sofia nasceu no dia do aniversário do nosso casamento. Então tem algo assim muito forte na vinda dela. Quando ela veio, foi uma visão de Deus, que Ele mudou aqui da tenda. Claro, ela foi só um sinal, ela é um presente de Deus, mas mudou aqui o entendimento que nós tínhamos como igreja, né? Ela já tem 9 anos de idade. Então Deus tem falado muito comigo nesse tempo. Ele tem dito a mim: Ivna, é um novo ciclo. Eu estou fazendo um novo ciclo em vocês. Então esse ano é um novo ciclo que Deus está fazendo na nossa vida. Então numa noite dessas aí, nesses últimos dias, eu estava em casa, com dor, deitado na cama. E às vezes, amado, Deus fala muito comigo deitada na cama, né? Ali mesmo. Às vezes lendo a Bíblia, às vezes orando, falando com Ele. E a Sofia estava com muito medo esse dia. Não queria dormir, já não estava com medo. Aí eu falei: Sofia, hoje nós vamos começar um propósito. Vamos ler decorar, tu vai escrever o Salmo 23. E tu vai ler para mim, e tu vai decorar o Salmo. E nós vamos todo dia declarar esse Salmo. Amém, mamãe? E ela sentou na mesa, e lá no quarto, e começou a escrever. E ela começou a escrever esse salmo. E ela disse assim para mim: mamãe, eu posso colocar um louvor? Que eu estou cantando ele direto. Sofia, ela é muito ousada. Eu disse: coloca aí, minha filha, o louvor. E ela começou a colocar o louvor e começou a cantar. Eu nunca tinha escutado o louvor. Era um hino de um filme que ela assistiu.
esses últimos dias com a minha irmã, que é de Davi, estava passando no cinema, né? Filme até muito maravilhoso, indico esse filme para vocês. Davi, um novo rei, um grande rei, uma coisa assim. E aí ela começou a cantar os hinos, né? E ela cantou um chamado Shalom, né? E veio uma paz dentro do quarto, uma presença do Espírito, né? E eu vi, meu Deus, ela é pequena, mas já é guerreira. Deus já usa ela, usou para mim naquele momento. Eu estava oprimida, querendo que a opressão saísse dela, né? E Deus usou ela para tirar a opressão de mim, né? Quando ela começou a cantar e louvar ao Senhor. E ali Deus me deu uma palavra sobre paz, sobre plenitude nele. Ela até já decorou o Salmo 23, né? Agora que ela vai dormir, quando ela diz que está com medo, eu digo, bora citar o Salmo 23. Bora cantar a Jesus, né? E aí eu fui assistir um filme, peguei toda a família, bora Fabiano, bora Sara, bora Pastor Atos, vamos assistir o filme. Pastor Atos ainda perdeu um pouquinho, né? E foi correr. Mas nós ficamos ali num sábado e fomos assistir o filme. Acho que tem na Prime Video, né? Já vem, né? E nós fomos assistir em família. E Deus falou muito comigo naquele filme, gente. Deus fala às vezes no filme. No final do filme descobri que o senhor que fez o filme, ele conta que ele fez aquele filme há 30 anos atrás. Deus revelou todo aquele filme para ele. E ele disse que fez o filme porque aquele filme ia surgir num tempo onde o diabo ia colocar muito medo nas crianças. Então o filme era para fazer as crianças serem fortes, corajosas, para repreender o medo das crianças. Entendeu? Então ela é muito sabida, né? Porque por isso mesmo que ela começou a cantar os hinos do filme. E os hinos também são muito bonitos do filme. E aí, amado, na história do filme, tem essa história que eu vou hoje pregar para vocês. E quando eu terminei de assistir o filme, eu fui para o quarto e Deus me deu uma palavra tremenda. Amém? Eu estou até hoje, de madrugada, refletindo nos ensinamentos que o Senhor começou a revelar para mim. E eu creio que é isso que Ele quer falar hoje. Eu ia pregar quinta, mas não estava bem e não consegui estar aqui para pregar. E eu estou aqui, então aprove Deus hoje, Deus falar conosco, entregar essa palavra. Então eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Deus está nos preparando, né, para um tempo novo. Então Ele vai falar aquilo que Ele tem dito para nós. Eu sei que vai confirmar no seu coração coisas que Ele já está falando com você. Amém? Então olha aí o que aqui diz a história. 1 Samuel capítulo 30, vamos ler, que é uma história. Então preciso ler para vocês um pouco dela. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Siclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Siclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos ler o último versículo? Diga assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Amados, já li essa história, até que já preguei sobre essa história. Mas Deus, Ele trabalha e fala com os seus profetas através dos tempos. Amém? Então eu fico muito impactada quando Deus me dá uma palavra assim, né? Através dos tempos. Ontem, por exemplo, eu não conseguia dormir, Deus falando comigo através dessa palavra. E quando foi hoje, o meu marido disse assim: Ivna, eu queria que tu ministrasse hoje, né? Então Deus me confirma lá em casa assim. Não é eu que digo assim para ele: vem, amanhã eu vou pregar. Não, é assim igual com vocês, pastores, né? Ele diz lá o dia que eu vou pregar e eu sinto a confirmação no meu espírito se é aquilo realmente que Deus está querendo fazer. Amém?
Então vamos aqui para a história. Mas para a gente entender o que Deus está querendo falar conosco aqui nessa história, vamos entender o contexto. Aqui tem uma história bem forte durante todos os capítulos, amém? E para poder a gente entender o que Deus está querendo falar conosco, a gente precisa ler o contexto histórico. Então eu fui ler toda a história aqui do contexto, né? Das guerras de Davi, amém? Davi, amado, era um improvável, um jovenzinho ainda adolescente, quando o Senhor enviou, né, lá na casa dele, né, a Jessé, Samuel, o profeta, para ungir ele a rei. Ele foi ungido antes de ser coroado, amém? Então, mais ou menos, passaram-se 14 anos. Alguns mudam, alguns teólogos, mas é mais ou menos 14 anos essa fase desse processo em que Davi, ele foi ungido a rei ali pelo profeta Samuel, e ele foi coroado ali na cidade de Judá, que foi a primeira cidade onde ele foi rei nos 7 primeiros anos. Então ali teve um processo, amém? Diga assim, processo. Diga alto, processo. Todo crente que é ungido pelo Senhor, que tem um tempo na nossa vida em que desce o óleo da nossa cabeça, seja por um profeta, seja por um pastor, ou seja até por ninguém, mas eu entendo que tem um chamado, que Deus me chamou para algo que Ele quer. Eu passo por um processo, e esse processo, ele leva anos, e esse processo, muitas vezes é muito duro, é muitas vezes passamos por muitas dores. Na verdade, há uma perseguição em nossa vida durante esse processo. E a gente vê na história, amado, que Davi, ele começou a participar ali do palácio antes de matar Golias, né? Ele foi enviado ali para o palácio como tocador, né? Ele foi para lá, para o palácio, ele tocava quando o rei Saul ficava possesso por demônios. Então quando o Espírito saiu do rei Saul, quando Saul não fez a vontade de Deus, quando Saul foi rejeitado por Deus como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu dele e os demônios começaram a atormentar ele. E quem vinha para cantar e repreender os demônios? Por isso que o louvor é uma tremenda arma de adoração para expulsar demônios na igreja. Eu sempre digo aqui para o ministério de louvor que eu cuido, a adoração profunda, a adoração no espírito, ela é tremenda, amado, para expulsar os espíritos malignos, para deixar com que o Espírito Santo venha falar conosco. Então Davi entendia muito bem isso. E quando vinha tocar para Saul, os espíritos malignos iam embora. Então Saul foi sendo cativado por Davi. Com isso mesmo, ele não sabendo ainda que Davi era o próximo rei, porque já havia sido ungido. Diante disso, a Bíblia diz que no dia que se levantou aquele filisteu Golias para matar, para querer exterminar o exército de Israel, quem se levanta? Já tinha sido ungido para matar aquele filisteu, Davi. Mesmo pequenininho, mesmo sem armadura, a Bíblia diz que ele se levanta e apenas ali com uma pedrinha ele mata Golias. E depois disso ele é levantado pelo povo. Ele não é ainda levantado no meio do governo, né, no meio ali de Saul, não, é levantado pelo povo. O povo começa a entender que Davi realmente era diferente, e tinha algo nele precioso que Deus tinha feito ali, que tinha mudado a geração. Espiritualmente Davi já era rei, mas precisava com que realmente fosse declarado, detectado aquilo no mundo físico. E para isso houve muitas guerras. O que aconteceu ali? Quando Saul começou a perceber que Davi era rei, era ele que Deus havia escolhido no lugar dele, Saul começa a querer perseguir Davi. Então, daquele amigo do rei, que estava no palácio comendo com o rei, aquele que ele servia, e que ele dizia, eu não vou fazer mal ao ungido do Senhor, começa a perseguir Davi. Então a gente vê ali nos capítulos posteriores a unção de Davi, a Davi ter matado Golias. Vemos um Davi ficar angustiado, igreja. Davi começou a ficar angustiado na sua alma. Por quê? Porque aquele povo que ele havia servido, que ele havia travado batalhas, agora por causa do rei que estava perseguindo ele, estava tentando matá-lo. Então Davi começou a fazer um exército para si,
Começou a levantar valentes, pessoas que não eram nada, e juntava numa caverna e começou a levantar aquele povo para ajudar ele. Porque de alguém que foi ungido por Deus, levantado pelo Senhor e matado Golias, agora ele era um perseguido pelo rei. E seu coração estava tremendamente angustiado. O que nós vemos aqui nos capítulos anteriores é um Davi extremamente cansado. Davi estava triste, por quê? Porque todas as vezes que ele pensava que aquela guerra ia acabar, não só a guerra física, porque essa ainda é menor, a guerra da alma dele, a guerra espiritual que eles estavam vivendo. Quando ele pensava, amado, porque ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas todas as vezes que ele ia matar Saul, ele entendia espiritualmente que ele não podia fazer isso, porque Saul era um ungido de Deus. Então aqui no capítulo 26, ele tem uma oportunidade grande de matar seu inimigo. E vejam só, ele não era inimigo de Saul, ele estava vivendo uma injustiça tremenda, de um homem que Deus levantou, não porque ele quis, mas porque Deus quis. Deus quis levantar ele. Ele estava ali, amado, não podendo fazer nada, se escondendo, sendo perseguido tremendamente por um homem que queria matá-lo sem ele merecer. Na hora que ele foi matar ele, Saul começou a dizer: Davi, tu é meu amigo. Saul começou a dizer: Davi, tu é meu filho. Em todas as vezes que Davi ia querer matar Saul, porque ele teve oportunidade, Saul se fazia de bom, ou talvez deixava de se manifestar, né? Eu penso assim, ele vivia possesso, de repente caía em si, e via que Davi era um ungido de Deus também agora, e aí ele abria os olhos quando ficava ali, prestes a morrer, e aí dizia que era amigo de Davi, e Davi conversava com ele. Nesse momento da conversa, eles conversaram, Saul disse que não ia perseguir mais ele, que ele fosse embora, mas aí no capítulo 27, Davi diz assim: eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu não aguento mais, eu estou sendo perseguido há anos por Saul, e como vai ser? Ele não via o que podia fazer, ele não via resposta para a vida dele, porque dizia: eu fui ungido, o Senhor colocou óleo na minha cabeça, eu tenho um povo, mas eu não tenho um reinado, e eu não posso fazer mal a este homem ungido de Deus. Então ele se viu que não tinha mais chance para ele. O que ele ia fazer? Amados, tem luta na nossa vida, tem prova que a gente passa, que a gente fica assim, com as mãos atadas. Você sabe que é escolhido, você sabe que Deus te levantou, você sabe que tem um chamado, você já fez até muitas coisas para Deus, mas tem coisas nas nossas vidas que a gente não pode resolver. Tem hora que a gente se vê cansado, e vou dizer, não é cansado espiritualmente, é cansado na alma, é cansado de você guerrear, mas não ver a resposta. Por quê? Porque o opositor está ali, é a perseguição. Davi estava cansado daquela perseguição maligna, Davi não suportava mais. E nós vemos no capítulo posterior a esse que eu li, Davi fazendo o quê? Davi fazendo uma aliança errada. E aí está o problema. Muitas vezes quando nós estamos cansados, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando a gente não vê resposta para aquilo que a gente precisa fazer, quando a gente acabou nossas forças. Aqui, amado, não tinha mais força Davi. Ele não tinha o que fazer. Por quê? Porque várias vezes Saul estava na sua frente, mas ele não podia matá-lo. Então ele não sabia mais como agir. O que ele faz? Ele faz uma aliança com os filisteus, um povo que ele lutava contra, porque era o exército contra Israel. Davi faz uma aliança com Aquis, rei de Gade. E naquela aliança, amados, o Senhor, claro, não se agradou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mesmo ali vencendo a batalha do Senhor, lutando as guerras do Senhor, vencendo Golias, agindo como o Senhor queria, no percurso do seu processo de 14 anos, ele se viu uma hora dentro de um refúgio chamado Cidade Siglag. Amado, o que ele fez?
Ele disse: eu preciso entrar numa caverna no local. Eu preciso guardar a minha família. Eles vão matar a minha família. Eu não tenho como mais guardar eles. Eu não sei mais o que fazer. Então, diante de tantas justificativas, e até justificativas coerentes, era correto ele querer guardar a sua família, a sua casa. O que que Davi faz? Faz uma aliança com esse homem, com esse rei. Diz: olha, eu vou te ajudar, eu vou lutar a teu favor. E naquela aliança o rei acredita nele. Ele diz: eu quero uma cidade para eu colocar o meu povo lá dentro. Porque a cidade de Siclag era uma cidade que deixava Davi guardado, resguardado. Então ele não precisava viver com medo dos filisteus, com medo do povo de Deus mesmo, de Saul para tentar matá-lo. Então ele queria um tempo talvez de paz, da maneira dele. Ele estava cansado da guerra, gente, como todos nós ficamos. Então ele tentou fazer uma manobra do jeitinho dele. Agora, engraçado, se você ler a história, depois vocês vão ler. Ele fez uma aliança com Aques, mas ele não cumpriu. Ele enganou o rei. Ele disse que ia lutar a favor deles, mas ele lutava contra. Ele lutava a favor do povo de Deus. Mas claro e evidente que nem Saul e nem o outro rei, Aques, ia gostar. Por quê? Porque Deus não trabalha desse jeito, amado. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou eu faço aquilo que é a vontade de Deus, ou eu não faço. E infelizmente no tempo da dor, no momento da angústia, no momento do medo, amado, no momento da luta, da prova, da dor maior, nós podemos criar refúgios na Bahana Show. Colocar de refúgio, coisas de refúgio, para poder fazer o quê? Para nós sentirmos, talvez, ser mais guardados. Para nós talvez termos um momento mais de paz da nossa maneira. E isso todos nós podemos passar. Se Davi passou, amado, todos nós podemos fazer isso, mesmo hoje com o Santo Espírito dentro de nós. E a Bíblia diz que ele estava ali acomodado, lutando a favor do rei, mentindo, e lutando contra os outros povos. E um dia, a Bíblia diz aqui no capítulo 30, nós lemos que ele foi lutar para o rei. E de repente os governantes do rei disseram: não, nós não queremos Davi aqui. Os governantes que andavam com o rei Aques disseram assim: ele está te enganando, você está caindo na dele, ele não está do nosso lado. E realmente ele não estava. E disseram assim: manda a tropa de Davi embora. E quando Davi estava voltando da tropa, vieram avisar: Davi, vocês saíram da cidade de refúgio e entraram na cidade. Levaram, está toda queimada. Levaram as mulheres, levaram os filhos de vocês. Não deixaram nada, queimaram tudo. Amado, Davi estava em guerra. Davi não estava parado. Davi estava guerreando da maneira errada. Ele estava fazendo algo, pensando ele: eu estou fazendo certo, eu estou fazendo da maneira certa, porque eu tenho que guardar a minha casa, a minha família, aqueles que estão comigo. E talvez, amado, por causa do processo doloroso que ele estava passando, Davi não ouvia e nem consultava mais a Deus. Porque se nós formos olhar naqueles textos ali, anteriores a esse, nós não vemos mais um Davi consultando nas guerras do Senhor. Por quê? Porque ficou fácil guerrear da maneira dele. Mas, amados, sempre vai existir uma guerra na nossa vida que nós não venceremos. A gente pode vencer um pecado aqui, um pecado acolá, uma luta que se levanta ali e acolá, com as nossas forças, da nossa maneira, até com os dons que Deus deu para nós. Nós podemos vencer, mas tem algumas guerras, algumas perseguições até que Deus permite na nossa vida, que somente se voltando para o Senhor de todo o coração. Quando o povo viu as suas mulheres, os seus filhos, as suas crianças, todo o seu povo, todo prisioneiro indo embora, eles começaram a chorar em alta voz. Claro, quem é que não vai chorar amargurado, desesperado?
com a cidade toda destruída, suas coisas tudo destruída, e a sua família indo embora. Claro, a Bíblia diz que Davi e todos os outros homens começaram a chorar profundamente, desesperados. Aí que está, amado, na hora do desespero, na hora da amargura, na hora da dor, deixa eu dizer para você, até aqueles que estão do nosso lado podem nos apredejar. A Bíblia diz que na hora que os homens que estavam com Davi, que eram homens simples, que Davi tinha levantado como valente, viram suas mulheres e seus filhos sendo levados como prisioneiros, eles mesmos começaram a dizer: nós vamos apedrejar Davi. E Davi teve que aguentar toda essa afronta, já pensou? Além dele ver suas mulheres, seus filhos sendo levados também, as mulheres dos seus soldados serem levados também, toda a cidade sendo destruída, ainda teve que ouvir dos seus próprios soldados que iriam apedrejá-lo. Mas amado, deixa eu dizer uma coisa para ti: nem no meio da maior dor o Senhor nos desampara. Davi, por isso que era um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que a gente vê Davi na Bíblia, a gente vê um homem que no meio da dor, ele não endureceu o coração, ele não se levantou contra alguém, seja fosse o que for, mas ele entendeu o que Deus estava fazendo. Eu quero te chamar a atenção hoje aqui, você que veio hoje aqui é para você. Se você está passando uma luta, se algo que aconteceu, você vê que não está bem, você vê que não era assim que você imaginava, você se colocou no lugar, você fez uma coisa, não sei, para o bem da sua família até, e está dando tudo errado. E você diz: meu Deus, mas o que eu fiz? Eu levei minha família a isso. Você pode estar se sentindo massacrado. E nesse tempo, quando a gente fica assim, a gente fica cego. Cuidado. A gente pode perder nossa base, nosso fundamento. A gente pode perder aquilo que é mais precioso. O que, pastora? A presença de Deus, a dependência do Pai. A gente pode perder a visão, porque Davi começou quebrando a aliança, fazendo aliança com o rei errado. Ele já errou. De repente ele estava na cidade de refúgio, ali guardado não por Deus, mas acreditando que aquele rei inimigo estava guardando ele. Quantas vezes a gente, por medo, por insegurança, por tanta coisa, a gente quer ir para um lugar, quer fazer algo que não é a vontade de Deus, que Deus não está nisso, por causa do medo. Nós estamos assim nesse tempo, amado, vivendo isso depois desse Covid, às vezes vivendo um momento onde a gente entra em aliança, entra em coisas erradas até, fica servindo a dois senhor até, a dois reis, a dois propósitos, justificando nossa vida para Deus, com medo de que nós e nossa família seja destruído, passe fome, passe luta. E hoje te chamo em nome de Jesus, desfaz essas alianças com o que é errado. Deus não trabalha de duas formas, amado. Deus não tem uma forminha, um jeitinho de trabalhar. Deus não é brasileiro. O Senhor é Deus, amado. Ele precisa que a gente haja conforme a vontade dEle. E a palavra de Deus diz que quando Davi estava ali no auge da sua amargura, ele entendeu que ele precisava buscar a Deus. A Bíblia diz, não diz que os outros, foram buscar a Deus, não. A Bíblia diz que Davi foi buscar a Deus, aquele que sempre lhe fortaleceu. E a Bíblia diz que quando ele foi buscar a Deus, ele chamou o sacerdote Abiatar de Amileque. E ele foi e pediu ali através da veste sacerdotal, para Deus falar com ele, se era para ele guerrear contra esses que levaram suas famílias. E o Senhor disse: vá guerrear, que você vai trazer todos de volta, sem acontecer nada com eles. Agora pensa só, amado, no momento, pastor Erasmo, desespero, de a gente ver nossa família, talvez passando uma luta, uma prova, querendo algo, sei lá, amado. O que está dentro do teu coração, Deus conhece a tua alma, o teu anseio, o teu desespero. Na hora do desespero, a gente pode fazer muita coisa errada, gente. Na hora do desespero, a gente pode fazer muitas coisas que vão ser pior para nossa família. Por isso eu te digo hoje,
Abre os teus olhos e volta para Deus completamente. Vai buscar resposta no Senhor. Vai ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Se disser vai para a guerra, você vai para a guerra. Se disser não, fica aqui esperando, confia em mim, fica aqui esperando. Mas faz somente aquilo que o Senhor disse para você fazer. Tenha a resposta verdadeira. Confie no Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz que depois que Davi ouviu a resposta, ele pegou alguns soldados que quiseram ir com ele e foi. 200 não foram, a Bíblia diz, estavam cansados. Então Davi disse, não, fiquem aí, nós vamos só com os 400 homens. E foram, e no caminho a Bíblia diz que eles encontraram um egípcio, que era uma amalequita. E sabe quem foi? Que matou, que colocou fogo em toda aquela cidade que Davi estava, em todo o seu povo, e levou suas mulheres, seus filhos embora. Os amalequitas. Sabe quem eram os amalequitas, amados? Foi sempre um povo que perseguia o povo de Deus. Quem era amalequita, amado? Amalequita foi aquele rei que Saul, na hora que Deus disse, destrói todo mundo, até o rei, tudo que é deles, Saul não destruiu. Então Davi podia estar pensando, poxa, eu ainda estou sofrendo o mal de Saul. Não foi eu, Senhor, que não destruí esse rei. Não foi eu que não destruí esse povo, foi Saul. E por que eu estou sofrendo essa injustiça? Porque essa maldição vem sobre mim, se eu não tenho culpa. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Você que é crente diz, por que eu estou passando esse mal? E talvez minha mãe, meu pai, meus parentes, meus amigos, sei lá, produziram na minha família. Por que talvez eu estou sofrendo isso, Senhor, se eu te sirvo? Um dia, amado, eu perguntei isso para Deus, passando uma prova em casa. Senhor, por quê? Por que isso, meu pai? Porque parece que a maldição está voltando. Sabe o que Deus disse para mim? Porque em você eu coloquei autoridade para destruir esse exército inimigo. Porque é você que vai destruir essa afronta maligna. Se o rei oposto, se seu parente, se sua mãe, se seu pai, se seu amigo, sei lá quem foi, não destruiu, você vai destruir. Deus está dando autoridade para você. Quando a maldição chega na nossa casa, não é para destruir nossa família, é para te dar autoridade para mudar as gerações da tua casa. É para mudar esse ciclo de morte, esse ciclo de medo, esse ciclo de pecado. Nós ficamos achando que nós somos amaldiçoados. Por quê, Senhor? E a angústia bate, a amargura bate, o lamento bate. E é nesse momento que eu posso fazer o quê? Me refugiar nos erros, lamentar, apedrejar os meus irmãos, não entender o propósito do Senhor e agir conforme a minha vontade. A palavra de Deus diz, amado, e quando Davi viu aquele egípcio, ele podia ter raiva do egípcio, porque o egípcio era amalequita, e estava ali jogado pelos amalequitas, porque ele ficou doente, eles deixaram ele lá jogado. Mas a Bíblia diz que mesmo diante daquela dor terrível, Davi ainda teve misericórdia do egípcio. Ei, meu irmão, Deus não está permitindo essa dor no teu coração, essa angústia, esse mal, para que você fique azedo, para que você fique duro, para que você não oferte mais, não abençoe mais, para que você viva lamentando, para que você não cuide mais da sua família, para que você não trabalhe mais na obra, para que você deixe tudo e não faça mais nada. Não, Deus está permitindo essa luta na tua vida, para você ser mais misericordioso, mostrar mais amor, mais humildade, mais santidade, para que você seja a diferença verdadeiramente. Quando no caminho Davi viu aquele homem, e com certeza foi Deus que permitiu, porque Deus não erra. Deus estava querendo o quê? Ver o coração de Davi. E quando Davi ajudou aquele homem disse para Davi onde é que os amalequitas estavam. Amada, nos momentos da nossa misericórdia, no momento onde você demonstra amor pelo seu inimigo, é no momento, já pensou o que Davi sentiu? Ele deixou Saul viver várias vezes. E de repente ele estava lutando com o inimigo que Saul não matou. Ele estava ali lutando, triste, amargurado, porque levaram sua família com um grupo, com demônios, amados. Os amalequitas eram como demônios.
Eles eram feiticeiros. O povo amalequita era como se fossem feiticeiros. E ele estava ali lutando com aqueles demônios, sem ele merecer. Entraram na sua família, pegaram sua mulher, seus filhos, e levaram. Ele podia estar ali maldizendo Saul, né? Maldizendo as pessoas. Ei, meu irmão, a tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta é contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo, amado. Nós precisamos entender, amado, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir, amado, todo sofisma e fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus. Nossa luta não é física, meu irmão. Não dá para a gente lutar com o marido, não dá para lutar com o filho, não dá para lutar nem com os nossos inimigos às vezes, se eles são físicos. Nós temos que aprender a lutar espiritualmente, nos ares, entender o terreno que estamos, compreender o ciclo, a visão, o momento, a situação. Por que, Senhor, Tu está permitindo essa maldição? Nós precisamos de discernimento para os tempos. Se você vem para a igreja, meu irmão, no domingo, você vem para ter discernimento. Você precisa ser o da sua casa, que Deus levantou, para você abrir os olhos da sua família, para você quebrar as maldições, destruir os decretos de morte. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Davi foi pelo caminho, encontrou ali o egípcio, e ele revelou onde estavam os amalequitas. Davi viu onde eles estavam, e a Bíblia diz que ele destruiu todos eles. E ninguém foi morto. Deus já havia dito: ninguém vai morrer. Todos vão ser salvos. Todos os prisioneiros eu vou trazer de volta. Você vai trazer de volta, eu vou salvar. E Deus disse para ele: eu não deixei Saul ficar com os despojos, mas você fique com as riquezas deles. E quando eles chegaram com as riquezas dos amalequitas, a Bíblia diz que os outros, que também foram para a guerra, disseram assim: Davi, nós não vamos dar as riquezas que nós recebemos para os outros que ficaram cansados, que não quiseram guerrear. Sabe o que Davi disse? De jeito nenhum. Ei, meu irmão, quando você vencer, você que é guerreiro e foi para a guerra sempre, entenda que mesmo os que não foram para a guerra, que foram mais fracos, podem sim receber daquilo que Deus fez. Alguns Deus levanta para lutar, outros não vão lutar e vão ter o mesmo. E quem somos nós para desfazer aquilo que Deus determina? Davi entendeu, amado. Davi entendeu, e eu e você precisamos entender isso, amado. Esse povo amalequita, o Senhor sempre me falou dele. Ele era um povo mau, amado. E todas as vezes que Israel estava fraco, ele vinha para cima do povo de Israel. Eles eram um povo o quê? Um povo traiçoeiro. E quando Israel está fraco, viu, meu irmão? Quando nós estamos confusos, com medo, cansado, atribulado, ou o amalequita vem, é um demônio. Eles vêm para nossa casa, eles entram salteiramente ali, sutilmente, dentro da nossa casa, tentam fazer terreno. Você às vezes está guerreando de outro lado, ele entra para o outro lado. Você está lutando uma coisa, ele vem para outra coisa. E assim ele age. Lá na guerra de Refinim, quando Josué, Moisés e estavam lutando, a Bíblia diz que Moisés tinha que ficar de mão levantada, não é? Enquanto lutava, enquanto Josué ia para a guerra, e ele ficava cansado, a Bíblia diz. E quando ele ficava cansado, o que acontecia? O povo começava a perder. E que eles estavam perdendo de quem? Dos amalequitas. Eles estavam lutando com os amalequitas. Toda vez que Moisés cansava a sua mão, porque nós somos humanos, a gente cansa, meu irmão, e o ainda segurava o braço dele, os amalequitas ganhavam a guerra, porque eles eram traiçoeiros. Ei, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se você está cansado, frustrado, com medo, atribulado, não é hora de fugir. Não é hora de fazer a aliança errada. Não é hora, amado.
de dar fora, de servir dois caminhos. Deus não está nisso. A gente pode ser muito pior para nós. A gente pode passar por guerras que não era para a gente passar. Porque tem guerra que a gente tem que passar, mas tem guerra que a gente vai para ela. Que a gente vai até ela. Deus não disse: Davi, faça aliança com esse homem, que esse homem vai te ajudar. Deus não disse isso para Davi, amado. Davi precisava confiar em Deus. Engraçado, né? Depois que o Senhor faz isso, mata os amalequitas, Davi recebe os despojos, vence a guerra, né? E esquece o aconteceu. O que acontece no outro capítulo. No outro capítulo, quando começa 2 Samuel, ainda no 31, na verdade, o que acontece? Deus mata Saul. Vou te dizer uma coisa: quando tu abrir os teus olhos para aquilo que é certo, quando tu enfrentar o inimigo da maneira que Deus quer que tu enfrente, quando tu for generoso, mesmo aí na perda, na dor, na amargura, quando você for abençoador, quando você pagar o mal com o bem, neste momento de amargura, quando você ouvir a Deus, pedir para Ele falar contigo o que você deve fazer, e você vencer essa guerra, o inimigo que tantos anos te perseguiu, a maldição que tem vindo contra a tua família, ela será destruída pelo próprio Deus. Amado, o mal por si só se destrói. Davi não precisava preocupar-se com Saul. E ele dizia às vezes isso, só que a gente diz uma coisa e às vezes a gente não aguenta, né, com a guerra. Ele dizia: olha, Deus vai matar Saul na hora certa. Eu li aqui, uma hora ele diz: uma hora Deus mesmo vai tirar Saul e vai me colocar no trono. Só que na hora da guerra, da dor, é diferente. Na hora que a gente vê nossa família passando prova e a gente se vê com dor, com lamento, é diferente. Mas ele precisava confiar naquele Deus que um dia ele tinha pegado a pedrinha e tinha levantado ali, tinha dito: quem é esse filisteu incircunciso que se levanta contra o meu Senhor? Oh, meu irmão, quantas vezes é preciso a gente pedir a Deus uma dose maior daquela unção que um dia te levantou, que um dia te fez esse ungido do Senhor. Oh, Deus me manda dizer hoje para ti que talvez você se esqueceu até daquilo que Deus fez na tua vida. Você se esqueceu até daquilo que Deus fez na tua família. Você se esqueceu do propósito de Deus na tua vida. E hoje Ele te diz: te lembra da tua unção, te lembra de quando eu te ungi, do que eu fiz para ti. É tempo de ser grato, amado. O grato não tem que ser grato, amado, quando tudo está bem. O grato tem que ser grato quando tudo está mal. É assim que revela os nossos corações. Não é no dia da honra, é no dia da angústia e também na honra, né? A Bíblia diz que logo em seguida os filisteus se levantaram contra Saul. Saul se viu ali oprimido, porque sabia que ia perder. Pede para o seu escudeiro matar ele. Seu escudeiro não tem coragem e ele se mata. Uma vez eu disse: Senhor, o que a gente faz com os traidores? O Senhor disse para mim: não faz nada, filha. O traidor por si só se destrói no tempo que eu quiser. Lembra? Falo demais, né? Estou acabando. Lembra de Judas? Judas, o que aconteceu com ele? Deus precisou Jesus se levantar contra Judas? Não, amado. Judas foi instrumento de Deus, para Deus cumprir o propósito nele, em Jesus, por nós. Saul foi instrumento de Deus para forjar Davi. Viu, Áquila? Saul foi instrumento de Deus. Deus sabe o tempo certo para forjar o teu caráter. Davi tinha que estar preparado.
Naquele tempo, quando Deus fez tudo, Deus fez o quê? Matou Saul, fez ele se matar, né? Ele se matou. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, Davi foi para a cidade que Deus mandou Judá, e lá ele recebeu a coroa. Foi ungido a rei no tempo certo. Amado, ninguém determina, o que Deus tem para ti. Satanás não pode fazer nada, nem o maior perseguidor. Na verdade, Deus usa a perseguição na nossa vida, pastor Erasmo, para nos forjar como Ele quer, para levantar guerreiro, para forjar o nosso caráter. Amado, sabe quem era o povo que lutou contra aquele menino, aquele homem, que Deus diz assim: valão valoroso, vai nessa tua força? Quem era? Gideão. Sabe quem é que estava lutando contra os midianitas e também os amalequitas? Eram os amalequitas que lutavam contra Gideão também, junto com os midianitas. Eles estavam ali, amado, há 7 anos, passando uma luta, cansado de trabalhar e não ter nada. Porque quando eles começavam a trabalhar, vinham os midianitas, vinham os amalequitas e tomavam tudo deles. E claro, é evidente que um povo que trabalha e não vê o seu esforço vai ficar triste, amargurado, deprimido. Gideão estava assim, tanto é que quando o anjo aparece para ele, ele estava o quê? Decepcionado até com Deus. O Senhor, cadê? Tu não disse que nós somos o teu povo? Quantas histórias lindas os nossos pais contaram, e por que nós estamos sofrendo desse jeito? Mas Deus é engraçado, né, amado? Porque eles estavam cansados com aquele exército errado, mas foi através de Gideão restaurar o altar da casa dele. Depois que ele restaurou o altar da casa dele, destronou um rei, um ídolo, é que Deus levanta Gideão, e ele não precisa de muitos. Depois que ele fez isso, um monte veio para guerrear com ele, e Deus foi dizendo: tira. Eu só quero os que têm discernimento. Eu só quero aqueles que entenderam. Deus não queria que Gideão vencesse pela força. Ei, meu irmão, para de lutar com a tua força. Toda pessoa que luta com a força não vai prevalecer. A gente pode até começar com a nossa força, mas lá em 1 Samuel, Ana canta e diz, 1 Samuel 2:9, parte B: não é pela força que o homem prevalece. Nós podemos começar pela força, mas nós temos que terminar em Deus. Precisamos, em nome de Jesus, entender essa dependência do Pai. Talvez você não consegue mais ter essa dependência de Deus. Você ficou tão frio, tão amargurado, com tanto medo, tão oprimido, com seus inimigos, com as suas lutas, suas perdas, que você não consegue mais ir para o lugar da presença, ouvir Deus. Mas hoje Deus quer falar conosco. Deus hoje quer te dar sinal. Deus hoje quer mostrar para você que essa tua luta, essa tua amargura, essa prova, escuta, que você diz assim: eu não aguento mais. Ei, Deus, levanta aí do teu lugar. Essa prova que você diz: eu não aguento mais, Senhor. Eu não sei lutar com esse problema mais. Eu não sei guerrear com essa prova que eu estou passando, Senhor. O Senhor diz que hoje quer fazer com que você aprenda a depender dEle. O Senhor quer te dar uma estratégia, meu irmão, de guerra. Ele quer mostrar como você vai fazer. E se você quer dizer: Senhor, eu estou cansado, Pai. Talvez tenha dito isso para Deus. Eu digo isso para o Senhor várias vezes.
Eu não tenho mais força, Senhor. Todas as vezes que eu digo isso para Deus, amado, Ele sabe a maneira de falar comigo. Vai para a palavra, Ivna, me dá uma palavra. Tem gente que Ele dá um louvor. Tem gente que Ele mostra uma ação. Tem gente que Ele enche do Espírito Santo, fala em língua. Deus tem uma forma de falar contigo. Ele tem uma estratégia para a tua história. Ele sabe o porquê do mal na tua vida. Ele sabe a caverna que tu entrou. Ele sabe esse refúgio que tu criou na tua vida, para tu se esconder, esconder tua família, guardar talvez a tua história da tua maneira. Ah, meu irmão, uma hora isso vai ser ruim para você. Deus sabe as alianças que estão contigo, e nós precisamos restaurar a aliança com o Senhor. Perguntar: Senhor, que aliança que tu queres que eu faça? Se você está assim, amado, se você tem dito isso para Deus, eu queria que você viesse para cá. Se você tem dito assim: Senhor, eu estou cansado, essa luta está grande, Pai. Escutando hoje o pastor Juscelio falar, às vezes a gente não entende a importância de vir para cá, né? Vou explicar para você. Vir para frente do altar através de uma palavra dada é profético. Você está dizendo para os demônios, você está dizendo para a igreja, para você mesmo, para a sua alma, para Deus, diante do altar, e quer mudar. Não é feio não, amado, é de Deus. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Que vem muitas vezes, venha milhões de vezes, venha a hora que você quiser. Venha, porque é no altar que tem cura. Ah, amado, é no altar que Deus transforma. É no altar que Deus olha para você e diz: olha, meu filho está constrangido, eu vou abençoar ele, eu vou mudar a história dele. Nós precisamos parar e entender a importância aqui da palavra profética. Não porque sou eu, a Ivna, dando, mas porque Deus fala neste lugar. Deus move-se através da palavra que Ele determina na sua igreja. Deus quer mudar a tua história. Deus quer dar aqui armas para as mães para lutarem pelos seus filhos. Deus quer dar arma para pais, como agirem com seus filhos, porque eu vejo aqui pais nas mãos dos filhos. Isso é perigoso, fazendo muitas vezes tudo que o filho quer, com medo do filho ir para as drogas, com medo do filho ir para o mundo. Ei, meu irmão, você está fazendo a aliança errada. Você está agindo conforme talvez até o diabo quer. Mas o Senhor diz hoje: faz o que é certo, começa a agir sem medo, conforme a minha vontade, para que eu haja na tua parentela, para que eu haja com teus filhos. Deus me mostra mulheres, esposos, que não têm tido sabedoria para agir com seu marido e com a esposa, e para aguardar o casamento, tem feito coisas erradas. Deus me mostra na área financeira, escutem, agora não sou mais eu, é Deus falando, que muitas pessoas têm feito coisas erradas financeiramente, para guardar o dinheiro, para dizer que é para sobrevivência. E Deus diz: tira o que é errado. Muitas vezes deixa de fazer o que Deus manda para agir errado. Isso não vai mudar a tua vida financeira. Você está plantando maldição e vai ser muito pior para a tua casa e para a tua família. Deus me mostra muitos de nós crentes fazendo coisas que o mundo ensina, para a gente ter saúde, para a gente viver bem, mas que não era a vontade de Deus, que não está na palavra dEle, para que nós possamos trazer um caminho melhor. Deus diz: não é assim, igreja. Meu caminho é estreito, minha vontade é diferente da vontade do mundo. Ah, pastora, mas a igreja fulano de tal está ensinando isso. Meu irmão, vá para a palavra. Que o teu pastor não seja aquele da internet, seja um pastor que você conhece a vida, que você conhece a história. Em nome de Jesus, abra sua visão, que tem muita gente sendo destruída, pensando que está guardada.
Oh Senhor, debaixo da tua proteção divina, eu estou aqui debaixo da tua misericórdia. Oh meu irmão, quantas vezes nós aqui como igreja não permitimos alianças erradas. Ah, porque o político fulano de tal vai ajudar vocês, pastor Eliandro. Ah, porque o pastor fulano de tal todo enrolado quer ajudar vocês. E quantas vezes passamos muitas provas porque não fizemos alianças erradas. Ah, ficamos com medo. Ficamos muitas vezes nos sentindo injustiçados, nos sentindo como perda, dizendo: Senhor, mas nós fizemos a tua vontade, e por que nós estamos passando por isso? Mas o Senhor sempre tem a última palavra. O Senhor sempre tem a última palavra. Ele conhece o nosso coração, amado. Vou dizer uma coisa para ti: o ímpio não prevalece para sempre, e o justo precisa fazer a vontade de Deus até o fim. Talvez quando a gente faz o que é certo, mesmo sendo injustiçado, a gente pensa: não, amado, a gente fica triste. Senhor, por que tu está abençoando os ímpios? E eu que faço o que é certo não sou abençoado. Há um tempo certo para todas as coisas. Amado, lá no livro de Obadias diz que no tempo certo Deus destruiu toda a geração dos amalequitas. Tem uma hora que esse que zomba de nós, quando a gente está passando prova, mesmo fazendo a vontade de Deus, amado, Deus vai destruir. Mas isso é com Deus, não é comigo. Não tenho eu que me meter na forma de Deus agir. Deus vê. Deus não aceita zombaria. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o teu inimigo estiver sofrendo, não zomba dele. Não diz: olha aí, ó, fez isso, aquilo, outro, por isso está sofrendo. Não faça isso. Deus suporta isso. Tem gente que diz: está sofrendo porque não fez isso, está sofrendo porque me fez mal. Misericórdia. Vocês viram alguma vez Davi fazer isso? Quando veio aquele homem, veio e disse assim: Davi, eu matei o fulano de tal, olha aqui, ó, Saul morreu com seus inimigos. O que é que Davi fez? Você vai morrer agora, porque você fez maldade ao ungido de Deus. Davi foi lamentar a morte de Saul com os seus. Ele não deixou ninguém ficar falando mal de Saul, mesmo Saul fazendo tanta maldade para ele. Deus não suporta zombaria. Isso vem de Satanás. Deus não suporta isso. Por isso que no dia mal dos outros, vai lá e ajuda. Faz o bem, dá a mão, faz uma oração, dá uma oferta, faz algo de Deus. Age diferente. Essa igreja vai ser muito abençoada. E muitos vão entrar aqui que talvez um dia falaram algo de nós, e nós vamos abençoar de todo o nosso coração. Nós vamos honrar até. E quando dizer: pastora, por que é que a senhora está honrando? Se ele não estava aqui quando o Senhor permitiu as provas, eu dizer: porque Deus disse que tem que fazer. Em nome do Senhor Jesus, vamos cantar um hino. E enquanto a gente canta, comece a falar e lavar a tua alma para Deus. Esses dias é de lavar a alma, amado. Esses dias é dia de graça. Comece aí a dizer: Senhor, olha aqui minha vida. Olha aqui essa perseguição que parece que tudo não muda. Há quantos anos eu estou vivendo com isso, Senhor? Parece que é uma maldição na minha vida, Pai. Comece a falar isso para Deus. Comece a pedir: Senhor, muda a minha história. Oh, Senhor, ao meu clamor. Pai, o teu povo estará aqui, Senhor. Tu sabe o que eles precisam muito mais que eu. Vale um dia
aprendeu em Deus, lembra de Paulo? Deus manda dizer isso para alguns. Paulo disse um dia que aquilo que ele aprendeu em Deus era como se fosse esterco, nada. Em tudo que de novo na graça ele aprendeu. Deus manda dizer para a igreja hoje que vai chegar um tempo e já chegou para alguns, que você olha para trás e vê que tudo que você aprendeu, meu Deus, o que era isso que eu sabia do Evangelho? O que era isso que eu pensava que era servir a Deus? Não, servir a Deus é muito mais precioso. Há uma graça em servir a Deus, amado, pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele pode fazer, por tudo aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas. Abra seus ouvidos, abra seus olhos, quebrante o seu coração. Não só um pouquinho, diz o Senhor. Não quebrante o coração só um pouquinho. Deixa Deus quebrar ele mais e mais. Deixa Ele, isso é se derramar, isso é se despedaçar, é quebrantar o coração. Deus quer o nosso coração rendido, amado, porque somente uma igreja rendida nos últimos dias é que vai prevalecer a presença real do Senhor. Queremos ver curas e milagres. Levante sua mão. Mas a primeira cura está dentro de nós. Corações transformados, pais voltando seus corações aos filhos, e filhos voltando seus corações aos pais, líderes voltando seus corações aos filhos espirituais, e os filhos espirituais voltando seus corações aos pais, esposos voltando seus corações às esposas, e as esposas voltando seus corações aos esposos. É isso que o Senhor deseja. É isso que o Senhor deseja. Oh, eu queria que o pastor Ashton fizesse uma oração ainda para terminar, porque Deus me mostra que há uma autoridade na vida do pastor muito maior do que qualquer um aqui. Aleluia, Senhor. Você que está aqui na frente, que recebeu essa palavra, que o Espírito Santo te pega aqui nessa noite, que te renove, que venha a graça de Deus sobre a sua vida, que a palavra consolide, que você saia daqui convicto no seu coração de que é tempo de viver o propósito de Deus. Pai, nós oramos aqui nesse lugar, Senhor. Nós declaramos segundo a Tua palavra, Jesus, segundo a Tua palavra, que tem o peso, que tem a vitória, que carrega, Senhor, a autoridade que nós precisamos. No nome de Jesus, Teu Filho que está aqui na frente, Senhor. Senhor, estabelece, Senhor, a autoridade e a graça que Ele precisa para vencer as batalhas e confiar em Ti. Confiar em Ti, Senhor. Confiar em Ti, descansar em Ti. Deus, que ele saia daqui convicto da Tua vitória, convicto que a Tua palavra foi liberada sobre ele, sobre a sua vida. Então receba isso com a tua mão levantada. Receba de graça, de graça. Deus está te dando de graça autoridade para você lutar. Há uma autoridade vindo dele. Vou me desesperar, e quando olhar pra mim, vou te dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Olha pra
Seja cheio do Espírito. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que Deus te renove aqui, irmão. Que você saia daqui cheio de graça, cheio de ousadia, cheio de fé, de esperança daquele que vive. Sim, Senhor. Que a tua palavra venha frutificar dentro de nós. Que a tua palavra venha nos dar direção. Que possamos sair com certeza. Certeza no nosso coração, Deus. Certeza, certeza. Aleluia. Levante sua mão direita. Senhor, nos dá uma semana extraordinária. Visita a nossa casa, visita a nossa família. Que seja uma semana de novidade. Que possamos ver a tua glória. Nos guarda, nos livra de todo mal, de toda seta, todo dado inflamado do maligno, todo acidente, toda arma forjada contra nós, que ela não venha prosperar. Nós pedimos que os teus anjos nos guarde nossa saída, nossa chegada. Que toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, seja um dia de experiência. Alguém recebe aí, irmão? Alguém recebe aí? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai